Vamos a mais um exemplo, dando continuidade aí sobre a resolução de equações do segundo grau completa. Temos x2 menos 10x mais 25 igual a zero. Coeficiente A, qual que é o valor do coeficiente A? Quando não temos, é 1. Valor do coeficiente B, observe, é o 10? Não, é menos 10. Coeficiente C, mais 25. Quando é mais, não precisa colocar o sinal, correto? Então, agora vamos achar o valor do discriminante. Então, delta é igual a b ao quadrado. Qual que é o valor de b? Menos 10. Como ele é negativo, coloca no parênteses. Menos 4, que vai multiplicar o valor de a, 1, vai multiplicar o valor de c, 25. Certo? Resolvendo a expressão, temos delta é igual a 10 ao quadrado dá 100, expoente par, potência positiva. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 25, 100. Veja bem que eu coloquei o menos porque o restante é positivo, então menos com mais dá menos, né? Mais 100 com menos 100 é igual a zero. Observe o discriminante. Igual a zero. Então nós já temos condições de saber quantas raízes reais terá esse número. Essa equação. Apenas uma raiz real. Correto? Dando continuidade, vamos entrar na fórmula geral, que diz x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, como ficaria? X é igual a menos da fórmula, valor de b, menos 10, certo? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual foi o valor encontrado para delta mesmo? Nós vimos que delta é igual a zero. Tudo isso é dividido por 2, que multiplica o valor de a, que é 1. Resolvendo, x é igual a menos com menos, dá mais 10. Mais ou menos, raiz quadrada de zero. Quem é? Zero. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, note bem, aqui vai sair as duas raízes, né? Agora, vamos observar que nós vamos somar na primeira raiz, chamada raiz 1, x1 ou x', né? Ou primeira raiz, nós devemos pegar o mais 10 e adicionar com zero e dividir o resultado por 2. Vamos fazer 10 mais 0 dividido por 2. E a segunda resposta, que é x2', ou x2, nós devemos pegar 10 menos 0 e dividir por 2. Vejam bem, não vai mudar, não vai alterar o resultado. 10 mais 0, 10 dividido por 2, 5. 10 menos 0, 10 dividido por 2, 5. Então, nós temos duas raízes iguais, ou seja, quando delta for igual a zero, a equação terá apenas uma raiz real, certo? Aí nós vamos colocar a solução. A solução para essa equação é o número 5, ok? Vamos mais um exemplo. 3x2 menos 7x mais 8 igual a zero. Quem é o coeficiente A agora? 3. Coeficiente B, menos 7. Coeficiente C, 8. Partimos então para a resolução do delta, que é B2 menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta fica B ao quadrado, então menos 7 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de A, que agora é 3, que multiplica o valor de C, que agora é 8. Então fica 7 ao quadrado, 49. Expoente par, potência positiva. Menos com mais, dá menos, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Logo, se você resolver essa subtração, você vai encontrar, né, 49 para chegar a 96, faltam 47. Ou seja, subtrai-se os módulos e conserva o sinal do maior módulo. Então, mais 49 com menos 96 é igual a menos 47. Note o seguinte, ó. Menos 47. Delta é menor que zero.
Então, nós vamos poder observar que não existe raiz para esta equação. Vamos lá? Substituindo na fórmula de Bhaskara. Então, menos b. Então, menos da fórmula. O valor de b, nós vimos que é menos 7. Não é? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Menos 47. Dividido por 2, que multiplica a, que agora é 3. Né? Então, ficaria x é igual menos com menos, dá mais 7, mais ou menos, raiz quadrada de 47, negativo. Então, não existe nenhum número que multiplicar duas vezes é negativo. Então, é impossível efetuarmos uma raiz quadrada de um número negativo. Né? Querendo prosseguir aqui, ficaria 2 vezes 3, 6. Então, como é impossível resolver esta raiz, então nós paramos aqui, né? É impossível resolução. Logo, a solução é um conjunto vazio. Pode ser representado por abre e fecha a chave ou símbolo vazio. Certo? Daí, os exemplos quanto à resolução de uma equação de segundo grau quando o delta for maior que zero, quando o delta for igual a zero, quando o delta for menor que zero. Ok? Agora vamos à equação do segundo grau incompleta. Observe, x2 menos 16 igual a zero. Aqui nós temos o coeficiente a, que é 1, e o coeficiente c. Faltou quem? O b. Né? Faltou o coeficiente b, que seria o bx. Logo, b era igual ou é igual a zero. Né? Então, nós vamos trabalhar com a equação desse tipo agora. Como que faria a resolução? Eu posso resolver pela forma de Bhaskara? Posso, só que agora eu vou resolver de maneira diferente, tá certo? Então, o primeiro passo aqui é você isolar a variável. Isolar quer dizer você deixar de um lado da igualdade sozinho. Então, x ao quadrado igual a 16. Então, após a igualdade, eu já tenho o número zero. Agora, antes da igualdade, eu tenho aqui menos 16. Eu vou passar ele para depois da igualdade. Então, nós vamos fazer o oposto sinal. Então, menos 16 passa mais 16. Aí vai ficar, ó, x ao quadrado, que é igual. 0 mais 16 dá quanto? 16. Se x ao quadrado é igual a 16, qual que é o valor de x? Basta fazer a operação inversa. Isso aqui é uma potência. Qual que é o inverso da potência? É a radiciação, não é isso? Então é só você calcular a raiz quadrada de 16. Note que a raiz quadrada não pode ser positivo, a raiz pode ser positiva ou negativa, né? Então, calculando isso aí, teremos raiz quadrada de 16, qual que é o número que multiplica 2 vezes a 16? É o 4, né? Então, mais 4 ao quadrado dá mais 16, menos 4 ao quadrado dá mais 16. Então, aqui está as duas respostas. A solução para essa equação é 4 positivo e 4 negativo. Aí as duas respostas, ok? Essa é a segunda maneira. Eu só faço isso quando a equação for dessa forma aqui, ó. Ax2 mais ou menos c igual a zero. Certo? Que é o termo independente que não possui letra. Então, você passa ele para o segundo membro da equação. Isola-se a variável e calcula a raiz, quando possível. Veja o próximo exemplo. X ao quadrado menos 7x igual a zero. É outro tipo de equação incompleta. Aqui temos ax2 menos ou mais, né, tanto faz, bx igual a zero. Faltou quem? O termo c. Logicamente, ele é igual a zero. Então, ele não existe esse termo. Então, ficou dessa forma, ax2 mais bx igual a zero. Né? Quem que é a? É o número coeficiente que está aqui, que é 1. Quem que é o b? Menos 7, certo? E para a gente resolver essa equação, como que nós podemos fazer? Posso usar a forma de Bhaskara? Posso. Basta você substituir o c por zero. Ou
podemos analisar também, né? Lembrando lá nos produtos notáveis, que aqui no primeiro membro nós temos um termo comum em evidência. Qual que é o termo comum? É o x. Eu tenho x ao quadrado e x a primeiro, quando tem expoente é 1. Lembra como nós colocamos o fator comum em evidência? Nós escolhemos o de menor expoente, então coloca ele em evidência. Então vou ter um fator, né, que será o fator comum, x. E agora nós vamos dividir a equação por x. Então x ao quadrado dividido por x é igual a x. Lembram? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai o expoente. 2 menos 1. Lembra? Menos 7x a primeira dividido por x a primeira dá menos 7. Por quê? X a primeira dividido por x a primeira. Conserva a base e subtrai o expoente. 1 menos 1 dá 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então fica somente o número 7 igual a 0. Continuando agora. Vejam bem, temos dois fatores. O primeiro fator x, o segundo fator x menos 7. Se aplicar a propriedade distributiva, voltamos na equação, certo? Então, depois que encontrar o fator comum em evidência, de fatorar a equação, a primeira parte da equação, né? Então, nós vamos igualar os fatores a zero. Então, vou igualar o primeiro fator igualado a zero, que já é a resposta 1. E o segundo fator agora também igualado a zero, que é esse aqui, iguala-se a zero. Aí aqui caímos numa equação do primeiro grau. Qual é o procedimento? Isola a variável. Então vai ficar 0 menos 7 está aqui, passando para cá, mais 7. Antes da igualdade, negativo. Após a igualdade, passa positivo, porque tem que fazer o sinal oposto, né? Então aqui temos 0 mais 7 dá 7. Aí a resolução. Qual que é a solução? 0 e 7. Certo? Então, quando temos uma equação dessa forma, nós trabalhamos ou resolvemos com este método. Olha o outro exemplo. Ax2 igual a 0. Então, notaram que está faltando o B, está faltando também o C. Então, eles são iguais a 0. Então, nós vamos trabalhar com a seguinte forma: só ax2 igual a 0. Lembre que o único coeficiente que não pode ser igualado a 0 é o A, porque senão desaparece o x2, então não é a equação do segundo grau. Veja o exemplo: 3x ao quadrado igual a 0. Qual que é o valor de A? 3. Não é isso? Como que nós vamos fazer para resolver essa equação? Posso resolver pela forma de Bhaskara? Posso também, bastando substituir B e C por 0. Ou podemos resolver da seguinte forma: o 3 não está multiplicando? Tá, então nós vamos passar ele com a operação inversa. Ele vai passar o quê? Dividindo. Então fica x ao quadrado, que é igual a 0, dividido por 3. Então fica x ao quadrado, que é igual a 0 dividido por 3, dá 0. X é igual, inverso da potência, raiz. Raiz quadrada de 0. Qual que é a raiz quadrada de 0? É 0. Note que 0 não tem sinal, né? E não é positivo nem negativo. Então, quando a equação for dessa forma, ax mais igual a 0, né? A solução sempre será 0. Então, solução para essa equação, número 0. Ok? Então, aí foram feitos, né, a explicação todinha das atividades aí, ó, dos exemplos dados na resolução de uma equação, seja ela completa ou incompleta. Agora é com vocês. Atividade 1. Determine os valores dos coeficientes A, B e C nas equações do segundo grau abaixo. Classifique-as em completa ou incompleta e encontre suas raízes, observando os exemplos anteriores. Então agora é com vocês, né? É somente essa atividade, porém ela da letra A até a letra J. Então vocês devem fazer no caderno, porque vai gastar
bastante espaço, né? Primeiro você vai achar quem são os coeficientes, depois você vai classificar se a equação é completa ou incompleta e depois resolver de acordo com as explicações, né, que foram feitos, os exemplos que foram feitos anterior, ok? Estude, pesquise, né? Lá no seu livro didático, a equações de segundo grau começa a partir da página 58. Dá uma estudadinha lá, faça as atividades, pode fazer atividades do livro, ok? Para treinar, para ficar craque no assunto. Depois que vocês resolver essa atividade 1, tire uma foto, envie para o meu particular, ok? No WhatsApp. Até a próxima. Tchau.